O que a gente pode aprender sobre família e dependência química com o caso da Britney Spears? Meu nome é Rafael Mestre, eu sou psicólogo, terapeuta familiar, especialista em dependência química, e eu quero compartilhar hoje alguns temas fundamentais e conhecimentos muito importantes sobre família e dependência química, usando como base o caso da Britney Spears. Não tem nada mais legal do que aprender sobre um tema estudando uma situação conhecida por todos e um caso famoso. Eu quero começar essa apresentação aqui com um genograma da família da Britney. Um genograma é uma espécie de árvore genealógica técnica que a gente usa no tratamento de família, até para entender o contexto em que essa família está inserida, essa situação está inserida, para poder trabalhar da perspectiva familiar também no tratamento. Então aqui está o genograma da Britney, eu vou explicar um pouquinho ele. Eu coloquei as fotinhos aqui para facilitar a identificação, então tem aqui a Britney, os pais. A Britney ela é filha do meio, de 3 irmãos. Ela tem 2 filhos, divorciada do pai desses filhos. Sobre a família de origem aqui, os pais. O pai dela é o mais velho, de 6 irmãos, 5 irmãos e um meio-irmão. A mãe é a caçula, de 3 irmãos. No histórico da família de origem, aqui da família paterna, tem relatos de relações abusivas por parte desse avô paterno com as esposas. Então, os relatos contam que esse avô ele forçava essa primeira esposa, a avó da Britney, a tomar lítio, internou ela involuntariamente, não sei se uma vez ou mais de uma vez, e ela aos 31 anos cometeu suicídio. Tem também o relato desse meio-irmão aqui, que é o filho do segundo casamento desse avô, de que também tinha uma relação abusiva com essa segunda esposa. E tem uma das irmãs do James, que é o pai da Britney, falando sobre um abuso sexual que ela sofreu desse pai aqui, o avô paterno da Britney. Então tem esse histórico de relações abusivas, esse suicídio aqui em cima, um suicídio precoce, uma morte precoce. O pai da Britney tem um histórico de alcoolismo. Eu vou diminuir aqui para aparecer também. O pai da Britney aqui tem um histórico de alcoolismo, que, segundo o relato da irmã dela, gerou muito sofrimento para eles na infância, para os filhos na infância, e em 2004 ele entrou num programa de reabilitação e conseguiu se recuperar. Até foi um tema que surgiu nessa discussão da curatela, que era um dos argumentos da Britney, que ele tinha voltado a beber e tal, e, enfim, a mídia trouxe isso à tona também. Com relação aqui à história do casamento dos pais, eles, a Britney desde cedo sempre foi muito talentosa, e os pais gastaram todas as economias deles para investir no talento da Britney e se divorciaram depois do sucesso dela. Teve uma questão mais conhecida na mídia agora, esse processo de curatela, que acho que durou 13 anos, da Britney, e se encerrou há pouco tempo. Curatela em que o pai era o tutor. Então, a partir desse genograma aqui, surgem alguns temas muito comuns em família de dependência química que a gente pode explorar. Claro que esse genograma ele tem uma limitação evidente, que todas as informações dele vêm da mídia, o que é muito diferente de fazer um levantamento, uma entrevista familiar. E na mídia tem muito mais informações sobre a família do pai do que a família da mãe, o que dá uma percepção parcial desse genograma também. Mas, a título de exercício, é bem válido isso aqui. Então, o que a gente pode pensar a partir desse genograma? Uma questão de repetição de padrão aqui, desse avô paterno, essa relação abusiva, é uma coisa que se repete entre o pai da Britney e a Britney, que tem esse relato de que ela foi forçada a tomar lítio também, foi internada involuntariamente, uma história com elementos muito parecidos da relação do avô com as esposas. Esse suicídio precoce aqui, essa morte precoce através do suicídio da avó paterna, leva a gente a pensar também na hipótese de um provável luto não elaborado, por parte desse pai aqui, que perdeu a mãe cedo, numa relação abusiva com o pai dele. Então isso tem uma influência muito grande na família, esse tipo de situação. A gente pensa nisso aqui. Esse suicídio também leva a gente a pensar na existência de segredos familiares, que é outro tema extremamente comum na dependência química, a existência de segredos familiares, e o relato de abuso sexual por parte da irmã do James. O relato de abuso sexual que a irmã do James faz com respeito ao pai dela também dá a entender a existência de segredos familiares aqui nesse sistema. Outro tema fundamental é o alcoolismo desse pai, que implica, e esse é um tema que eu vou explorar um pouquinho mais nessa apresentação, uma baixa diferenciação nessa família, um sistema não diferenciado. Eu vou entrar com mais detalhe sobre isso na sequência. Com relação ao casamento dos pais, a gente vê que dá para levantar hipóteses, isso aqui é só hipótese, só especulação. Talvez esses pais tenham sustentado o casamento durante um tempo no projeto Britney,
que, né, eles gastaram economia e se juntaram para investir no talento da Britney, então quando ela tem sucesso, esse projeto ele perde sentido, e os pais, né, não têm mais o que sustenta o casamento, e a existência de uma dívida intergeracional da Britney com esses pais, que investiram tanto nela e que ela sente como dívida também, né, também é uma hipótese, mas ela, quando ela ganha dinheiro, a primeira coisa que ela faz é dar dinheiro pro pai, ajeitar algumas coisas para a mãe, ela tenta pagar isso de alguma forma, mas até pela história você vê que emocionalmente tem uma coisa de não conseguir, né, quitar uma dívida nem na mente dos pais e nem na mente dela. Mas isso aqui é tudo hipótese, tá? Só um exercício intelectual a respeito desse genograma. Então, a partir dele, tá? A partir desse genograma aqui, eu levantei 3 temas, grandes temas que aparecem na dependência química e família, que vale a pena ser desenvolvido e conectar com o caso da Britney. O primeiro desses temas é a pseudodiferenciação. Pseudodiferenciação é a marca da dependência química na família. Então, o que é pseudodiferenciação? Eu tentando me diferenciar da minha família, eu me torno mais indiferenciado. Se diferenciar da família é uma necessidade para o amadurecimento, para o crescimento. Tá? Se diferenciar tem a ver com conquistar a própria autonomia, com se tornar independente, com conseguir ter uma relação saudável e adulta. Tem uma máxima que eu gosto muito sobre diferenciação, que é conseguir falar para os pais sim, sem sentir raiva, e não sem sentir culpa. Tá? Então esse é uma meta do desenvolvimento psicológico, né, na perspectiva da terapia familiar. E a pseudodiferenciação é assim, eu tento me diferenciar com comportamentos que me tornam mais indiferenciado. Indiferenciado o que é? É mais dependente, é mais com fronteiras menos definidas, né, essa coisa dessa invasão, essa mistura, essa coisa do espaço de cada um não fica delimitado. A indiferenciação também é marcada pela alta reatividade emocional no sistema familiar. Então essa aqui é a marca da dependência química. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso na família e daí eu conecto com o caso da Britney. Tem uma citação que eu gosto muito aqui, para quem é terapeuta familiar conhece provavelmente aquele... Eu fiquei cortado aqui, né? Aquele livro, aquele manual de terapia familiar das mudanças no ciclo de vida familiar. Tem uma citação muito bacana sobre o alcoolismo e a diferenciação, que a presença de alcoolismo na família, em qualquer geração, complica a tarefa de diferenciação para todos os membros. Então, o alcoolismo, a dependência química, quando estão presentes na família, geram um efeito na família inteira, nas diferentes gerações, e dificulta o processo de diferenciação. E essas autoras elas colocam 3 saídas possíveis para a diferenciação, né? Para lidar com esse alcoolismo, com essa dificuldade de diferenciação. A primeira delas, que é conseguir romper emocionalmente com a família. Isso aqui não tem a ver com não falar com a família, ou com se desligar da família, não. Romper emocionalmente tem a ver com essa diferenciação mesmo, com romper emocionalmente, né? Não se deixa de se relacionar. Isso é conseguido normalmente através de um processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, através de um processo de terapia, enfim. É o mais difícil e o menos automático, assim, digamos, né? O menos intuitivo. Tá? As duas outras saídas mais comuns são o perpetuar um papel super responsável, que é uma marca também da família do dependente, porque onde tem o dependente, ele vai se tornando cada vez menos responsável, né, mais subresponsável, e quem está em volta, compensando isso, uma tentativa de compensar, se torna super responsável. Aqui entra o tema aqui, que é bem conhecido na área, que é a codependência, né, essa super responsabilidade, fazendo as coisas e assumindo as coisas que o alcoólico ou adicto não estão mais assumindo dos papéis dele, das funções dele. Então uma das saídas é perpetuar um papel super responsável. E isso aqui conecta, ou pode acontecer, da pessoa se relacionar depois num relacionamento íntimo quando fica adulto, com dependente químico, com alcoolista, ou eventualmente acontecer de ter filhos que desenvolvam a dependência química. Isso aqui, claro, digamos, esse papel super responsável, ele abre espaço para que esse tipo de relação aconteça. E a terceira saída é desenvolver a dependência química, adotando uma posição de pseudo-diferenciação, né, uma posição pseudo-diferenciada. E aqui entra o tema da pseudo-diferenciação, que é uma tentativa de ser diferente da família. Eu vou usar droga para me separar da família, mas acaba desenvolvendo um problema que só repete o padrão, e é por isso que é pseudo-diferenciação, né? Uma diferenciação falsa. Parece que eu estou me diferenciando, mas no fundo eu estou me tornando mais indiferenciado. E o uso de droga é uma marca chave disso, né? Porque é um comportamento que
né? O dependente usa a droga em nome de uma liberdade, de uma autonomia, de fazer o que ele quer e viver a vida como ele quer, mas um comportamento que não constrói a independência dele. Então ele se torna mais dependente da família e mais indiferenciado. Dá mais margem para invasão de fronteira, o sistema fica mais reativo emocionalmente, todas as características da indiferenciação. Então, esse é o primeiro tema, pseudo-diferenciação. No caso da Britney, isso fica marcado de uma forma bastante extrema até, né? Então veja, né, Britney tem uma suposta autonomia, teve uma carreira de sucesso, muito dinheiro, e ao mesmo tempo essa dependência da família, essa relação indiferenciada com a família, né? E daí ela manifesta essa liberdade dela, essa independência dela através de comportamentos disfuncionais, que, né, enfim, geraram uma bola de neve aí também com os padrões, né, que o pai carrega da família dele e, enfim, chegou nesse ponto da curatela em que ela perdeu toda a autonomia dela. Então fica essa pseudo-diferenciação, né? Ela é um ícone independente, mas ao mesmo tempo totalmente vinculada e sem conseguir se separar dessa família de origem, né, numa forma absurdamente extrema. O segundo tema, que tem tudo a ver com família e dependência química, é o controle. Tá? Controle é um tema chave para a gente pensar em família e dependência química e, obviamente, tem tudo a ver com o caso da Britney, com a família dela. A dependência química, se for pensar, é uma situação de descontrole, né? Então o controle sempre vai ser um tema importante nesse sentido. E eu gosto de pensar em dois tipos de controle. Tá? Um controle que está a serviço da doença, que é o controle exercido naturalmente pela família quando tem um membro adicto, um membro alcoólico, que é aquele controle de querer vigiar, né? Querer garantir que nada de ruim vai acontecer, ficar perto, tá querendo saber o que está fazendo, com quem, como, e ficar em cima. Tá? Por que esse é um controle a serviço da doença? E é interessante porque os padrões desenvolvidos a serviço da doença normalmente são os padrões naturais, instintivos que acontecem em quem está em volta. Porque é um controle que rapta a autonomia de todos. Então a família perde a autonomia porque tem que ficar controlando, para garantir que nada de ruim vai acontecer, e o membro com dependência, a pessoa com dependência, se sente sufocada, porque, né, a família fica em cima o tempo todo, e em nome de conseguir se livrar desse sufocamento, vai usar droga. Né, o que gera para a família mais necessidade de controle, o que gera nele mais esse impulso para sair, e a forma como ele conhece de tentar se diferenciar é usando droga, e é um ciclo vicioso. Por isso que é um controle a serviço da doença. E tem um controle a serviço do tratamento. Porque se a dependência química é uma falta total de controle, então o tratamento precisa de controle. Se a gente pensar numa clínica de internação, por exemplo, ela é toda baseada em controle. Só que é um controle que está a serviço da saúde do paciente e do tratamento. Uma das formas que esse tipo de controle a serviço do tratamento se manifesta, principalmente, é através dos exames toxicológicos, do monitoramento, que é um controle focado no uso. Então, que pode ser feito pela clínica ou pela família. Claro que uma família adoecida pode usar uma rotina de exame, por exemplo, a serviço da doença, mas se a família está com acompanhamento, está participando do tratamento e entende a lógica do exame toxicológico, ela consegue usar isso a serviço do tratamento. Para que serve o exame toxicológico? Principalmente para evitar que a relação da família com o dependente fique desgastada, porque o natural é assim, o dependente entrou num tratamento, saiu comprar pão, atrasou 5 minutos, será que ele usou, será que ele parou para usar, se ele foi comprar droga? E o exame está ali para que tenha um combinado com ele, de que, ok, a gente vai fazer testagem e tem combinado a respeito do resultado. Aí a gente vai saber se está usando ou não. Então é bom para a família, para a relação da família com o paciente, porque tira essa desconfiança, porque vai ser comprovado no exame. E para o dependente também é muito interessante, e o relato que eu mais ouço assim, é que o fato de ter o exame também é um freio mental. Quando vem o impulso para usar, puxa, eu vou usar, mas eu não vou conseguir esconder ou dar um jeitinho e tal, porque vai cair no exame. Então também é um freio mental que ajuda a manter a abstinência e o controle do uso. Então, assim, é focado no uso, não é focado no comportamento ou na saída. Então, isso é um tipo de controle que dá autonomia e exige o diálogo, porque se não tiver combinado, se não for de consentimento mútuo fazer os exames, fica uma situação inviável. Então, por isso que esse é o tipo de controle a serviço do tratamento. E no caso da Britney, se a gente for falar sobre controle, a gente vê exatamente os comportamentos de descontrole dela, né, ela descontrolada em situações, até a mídia acabou se aproveitando de algumas situações dessas, né, para gerar audiência. E é um descontrole que leva o pai a fazer um movimento de exercer um controle excessivo e um controle que não está a serviço da relação deles, né, um serviço de uma relação saudável com a família, e nem a serviço da saúde dela, da autonomia dela. É um serviço que gera mais é um controle que gera mais dependência e que gera, né, mais tensão e não ajuda para que o sistema se torne mais saudável. A propósito, eu esqueci de falar lá no genograma, se eu consigo voltar aqui, né, essas linhas aqui,
essas linhas, né, entre o pai da Britney, a mãe da Britney e ela, são linhas que indicam atrito, né, uma relação conflitiva. Então ela tem uma relação ruim tanto com o pai quanto com a mãe. Então, né, acho que é um caso dela bem exemplificativo para a questão do controle, que é um tema-chave também na dependência. E o terceiro tema, que não dá para perder a oportunidade de falar um pouco sobre quando a gente está estudando o caso da Britney, é a especificidade da dependência química em mulheres. Tem no meio profissional, não é incomum encontrar ouvir uma imagem de que o tratamento de dependência química para mulheres é um tratamento que é mais difícil, que tem menor adesão, que tem resultados piores. Esse é um imaginário que existe assim, sobre tratar a dependência química em mulheres. E eu encontrei uma citação de um grande nome, né, da dependência química, dos estudos sobre dependência química, que é o Edwards, de 87, falando que essa imagem do tratamento em mulheres é um amontoado de crendices. Por quê? Porque antigamente existia muito mais preconceito social com relação às mulheres, e elas não eram incluídas nos estudos sobre dependência química. Então, na origem, o conhecimento sobre dependência química e os modelos de tratamento propostos foram todos baseados num conhecimento criado sobre dependência química em homens. Aí daí, claro, que você vai trazer uma mulher com dependência química para um modelo baseado em características masculinas, pode ser que gere essa percepção de que é mais difícil tratar, que tem menor adesão e tem resultados piores. E depois vieram muitos estudos sobre a dependência química feminina e a diferença da masculina. E as principais diferenças que devem ser consideradas num tratamento, que é um resumo, tem várias características importantes dessas diferenças, mas considerado no tratamento, tem uma tabelinha aqui que deixa bem clara essa diferença. Isso aqui não é que é uma coisa ou outra, tá? Tanto para o público masculino quanto para o público feminino, as duas coisas são importantes. Mas aqui é uma questão de foco, né, de prioridade no tratamento. Então aqui na dependência química feminina, no tratamento as prioridades são melhorar a autoestima, reconstruir as relações interpessoais, cuidar da interação mãe e filhos e dar um apoio para vencer barreiras sociais que a mulher enfrenta na recuperação dela. Enquanto para o masculino, abstinência e manutenção da abstinência, afastar do grupo de pares, né, que tem a ver com a coisa de pessoas, hábitos e lugares, e desenvolver a autonomia do paciente. Então, como eu falei, as duas, né, tudo é importante no tratamento de qualquer um, né, de qualquer público, feminino ou masculino, mas é uma questão de foco e de priorização. Então aqui a gente vê, né, que esses itens do masculino são os itens mais difundidos, né, e mais senso comum sobre um tratamento. E aí a gente volta aqui para o genograma da Britney e pensar na família dela, né, com base nessas necessidades do tratamento feminino, melhorar a autoestima. Né? Eu fico imaginando o efeito que teve esses 13 anos de curatela e essas situações que ela passou, né, com a família, judiciais, na mídia, o efeito que isso tem sobre a autoestima. Não consigo dimensionar isso, mas imagino que seja um baque, assim. Então, um desafio. Reconstruir relações interpessoais. Puxa, ela não fala com a mãe, tem essa relação com o pai, tem a questão da fama, do dinheiro, de não saber se as pessoas que se aproximam é por interesse ou não, esse assédio, né, do público, dos paparazzi, etc. O quão difícil é conseguir resgatar e construir relações interpessoais. Com todo esse processo, né, o impacto que isso não teve na relação dela com os filhos, que também é uma prioridade, um foco, né, no tratamento. Enfim, as barreiras sociais que para ela, né, nos estudos falam muito sobre barreiras sociais para pessoas com poucas condições, para ela é o oposto, né, ela tem barreiras sociais opostas, né, que ela não consegue cruzar as barreiras de poder, né, ter uma vida normal e reconstruir a vida dela, ou construir uma vida saudável, porque tem uma pressão social enorme, assim, que aí é tudo especulação e hipótese, né, mas parece que é uma coisa sufocante para quem vive essa fama extrema. Então, leva a gente a pensar, né, considerando todos esses elementos, o quão desafiador é um tratamento para um caso e para um contexto familiar que a Britney tem. Para o quadro dela, que, enfim, é um quadro não divulgado, não sei se ela tem dependência química, um abuso de droga só, ou outro transtorno psiquiátrico, não tem um diagnóstico divulgado, mas, né, a título de exercício intelectual assim, sobre a situação, pensa que com todas essas características tem um prognóstico bastante desafiador aí, e uma estrutura de tratamento bastante desafiadora. Se você é profissional, até eu termino, né, essa apresentação com uma pergunta. Considerando tudo isso, assim, né, até um exercício mental para você. Se você estivesse atendendo o caso da Britney, né, como terapeuta familiar, ou terapeuta individual, ou gestor de caso, enfim, o que você proporia para esse tratamento considerando tudo isso? Ok? Espero que tenha aproveitado a apresentação, tenha te acrescentado algumas lições importantes sobre família e dependência química e tenha te interessado também esse estudo do caso da Britney. Um grande abraço e até uma próxima.